Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiz da Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. E aí, será que o Flamengo está atrás de um lateral direito? O Porto de Matheus Uribe foi eliminado da Champions League. E o Marinho, será que fica no Flamengo? Tem o Vitor Pereira fazendo promessa, tem Pedro e Arrascaeta concorrendo ao prêmio de Rei da América e muito mais a partir de agora. Ó, tem 2 mundiais, hein? 2 formatos diferentes. Tem Copa do Mundo dos Clubes e tem Mundial, e o Flamengo está classificado para a Copa do Mundo dos Clubes. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Você que está chegando por aí, dá aquela moral para a gente, que é super importante para a gente. Deixa aquele seu like aqui no nosso vídeo e se inscreva aqui no nosso canal também. Aqui embaixo tem um botãozinho, é só você clicar aí, inscreva-se, você vai ser inscrito aqui do nosso canal e vai ajudar a gente a crescer por aqui, beleza? Porque aqui é sem mimimi, é sempre direto ao ponto, sem enrolação. Vamos lá, então, já que é sem enrolação, a gente vai começar falando sobre mercado da bola. Eu sei que o torcedor gosta dessa palavrinha, está ansioso esperando reforços. O Vitor Pereira também está louco à espera de reforços. E vamos falar então nessa situação da lateral direita. Por quê? O Mateuzinho sofreu uma grave lesão na perna. Ele vai ficar pelo menos 2 meses imobilizado. Depois disso, ele vai ter que ter todo aquele processo de pisar no chão, fisioterapia, até voltar a treinar. Ou seja, coloca aí pelo menos 3 a 4 meses para o Mateuzinho retornar. Enquanto isso, o Flamengo vai ter à disposição o Guilhermo Varela, que neste momento não está à disposição, porque ele está tratando uma lesão no pubis, né? Ele está com um problema no pubis, um problema parecido com o que teve o Arrascaeta no ano passado. Ele, inclusive, hoje foi folga do elenco do Flamengo. Ele esteve no CT trabalhando, fazendo a parte de transição, assim como o Wesley. Raíza, quem é o Wesley? O Wesley é o lateral direito da base, do Sub-20, que poderia também estar à disposição do técnico Vitor Pereira, mas se lesionou gravemente, está no processo de recuperação, neste momento está fazendo a transição. E agora? Bom, quando o Vitor Pereira foi contratado, ele conversou com a diretoria do Flamengo e disse que, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, o entendimento dele é que ele precisa ter 3 opções, tá? 3 opções. No momento, ele está sem lateral direito e sem lateral esquerdo no banco de reservas, porque ele tem o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz vem se recuperando também de uma lesão. Muitos lesionados no Flamengo neste momento. Então, desde o início, ele já tinha pedido contratação de lateral direito e até lateral esquerdo, mas com prioridade para a lateral direita. A grande questão é que a diretoria do Flamengo encontrou muitas dificuldades no mercado. Muitas dificuldades no mercado e até agora não anunciou praticamente nenhum reforço, só o Gerson. Né? Além do Gerson, não chegou ninguém ainda. E a janela de transferências, essa primeira janela de transferências, fecha no dia 4 de abril. Ou seja, tem pouco tempo para a diretoria trazer os reforços prioritários pedidos pelo técnico Vitor Pereira. A ideia é, sim, que o Flamengo contratasse um lateral direito. Como eu falei para vocês, o Vitor Pereira já queria um lateral direito. Agora, ele está desesperado, né? Ele entende que ele precisa de reforços, mas esses reforços não chegam. Está com um sério problema na lateral direita pela situação do Mateuzinho. Wesley Gasolina, o Wesley é um jogador novo, né? É um jogador que ainda não tem essa cancha de profissional e ele ainda está se recuperando de uma lesão. Então, no entendimento do Vitor Pereira, precisa sim de um jogador para essa posição. O Flamengo tanto já imaginava, já queria, já tentava a contratação de um lateral direito, que sondou o Preciado, sondou o próprio Gilberto. Gilberto que hoje desperta o interesse do Palmeiras também.
né? A gente está acompanhando para ver se o Flamengo vai conseguir, de fato, trazer esse lateral direito. Mas está difícil trazer o ponta-direita, tá difícil trazer o volante, né? Tá difícil trazer o meia, porque o Vitor Pereira também pediu a contratação de um meia. Então agora o Flamengo vai ter que correr contra o tempo para tentar entregar um lateral direito para o Vitor Pereira. Lembrando que a janela fecha no dia 4 de abril, tá? E o Marinho, Raíza, como é que fica a situação do Marinho? O Marinho até poderia ser utilizado pela ala direita, né? Mas ele foi expulso e não estará à disposição do Vitor Pereira para o segundo jogo contra o Vasco, tá? O Vitor Pereira disse que pode optar por colocar o Everton Cebolinha na ala direita ou o Matheus França. Ele fez muitos elogios ao Matheus França também. Lembrando que o Matheus Gonçalves foi outro expulso na partida contra o Vasco, no primeiro jogo contra o Vasco, e não estará à disposição do Vitor Pereira para o segundo jogo. A situação do Marinho com o Bahia é o seguinte: não houve até o momento nenhum avanço do Bahia com o Marinho, tá? Não houve, gente, nenhum avanço até o momento. O jogador Marinho sempre deixou claro que ele queria, que o interesse dele era cumprir o contrato com o Flamengo. Ele é um jogador que os relatos, né, que eu escuto de pessoas dentro do Ninho do Urubu é que ele é muito trabalhador, né, que ele é um cara que trabalha bastante, sem reclamar, e ele acredita que pode conquistar mais minutos com o Vitor Pereira. Poderia começar agora, jogando ali pela ala direita, mas lembrando que ele jogou pela ala esquerda, né? Na verdade, uma espécie de lateral esquerdo mesmo. Em alguns jogos, o Vitor Pereira colocou ele como lateral esquerdo. Então, ele poderia muito bem jogar como lateral direito, mas ele está suspenso desse segundo jogo. Então, não houve nenhum avanço até o momento. O Flamengo segue na mesma também, não vai fazer nenhum esforço. Se chegar uma proposta, o Marinho aceitar, o Flamengo topa negociar, mas entre Bahia e Marinho não houve nenhum avanço. E o volante, Raíza? Bom, o Flamengo estava de olho na partida de hoje do Porto, né, com a Inter de Milão pela Champions League. A partida terminou em 0-0. Quem se classificou foi a Inter de Milão e o Porto está eliminado. O que isso pode impactar? Isso pode impactar em várias situações. Por exemplo, eliminação em oitavas de Champions significa menos dinheiro para o Porto. O Porto que está tendo dificuldade para renovar o contrato do Matheus Uribe. O Porto quer renovar, mas não pelos valores que o Matheus Uribe pediu. Além disso, o Flamengo tenta avançar nas conversas com o Matheus Uribe até para tentar trazê-lo antes do dia 4 de abril. A minha opinião, essa é a minha opinião, não é informação. Eu acho muito difícil que isso aconteça, porque o Porto está tentando renovar o contrato dele e o Porto o Porto tem até o meio do ano, ele tem contrato até junho, ou seja, o Porto poderia tentar segurar ainda essa negociação aí por mais alguns dias para tentar essa renovação de contrato. O Flamengo, por outro lado, entende que se conseguisse trazê-lo até o dia 4 de abril, quando fecha a janela, seria perfeito. Se não, o Flamengo quer contar com ele a partir de julho. Lembrando que o contrato dele lá no Porto termina, se não for renovado, no dia 30 de junho. Tá? Então, a situação aí, o Flamengo estava de olho nesse jogo, agora o Flamengo deve tentar avançar nessa conversa com o Matheus Uribe, que é um jogador que interessa muito ao Flamengo, mas é tido como uma negociação extremamente difícil, tá? Extremamente difícil. Outra situação aqui para vocês, ainda sobre isso, é o que eu já falei. Vitor Pereira está incomodado com a falta de reforços. Jogadores estão se lesionando e ele está perdendo opções, né? Ele vai se encontrando com poucas opções no elenco. Tem jogadores lesionados, Mateuzinho, Davi Luiz, o próprio Felipe Luiz se recupera de uma lesão, e aí tem jogador suspenso, Marinho suspenso, Matheus Gonçalves suspenso. Ele vai ter um problema para montar esse time aí de olho nesse confronto contra o Vasco
pelo segundo jogo do Campeonato Carioca. Da semifinal do Carioca. Eu vi muita gente com dúvida em relação ao regulamento do Campeonato Carioca. Então, eu vou explicar para vocês aqui o regulamento. O Vasco precisa de uma vitória simples para se classificar para a final. Ou seja, uma vitória por um gol de diferença. Se o Vasco ganhar de 1-0, não importa que o jogo foi 3-2, tá? O Vasco está classificado. Se o Vasco ganhar de 2-1, o Vasco está classificado. Então, o Vasco só precisa de uma vitória simples. O Flamengo, um empate já está garantido, tá? O Flamengo só precisa de um empate para garantir essa classificação. Então, é assim o regulamento do Campeonato Carioca. 1-0, Vasco está classificado. 2-1, Vasco está classificado. Não tem disputa por pênalti na semifinal do Campeonato Carioca. Beleza? Outra coisinha aqui para a gente falar com vocês. 2 jogadores do Flamengo foram indicados ao prêmio do Rei da América, aquele famoso prêmio Rei da América. São eles o atacante Pedro e o meia Georgian de Arrascaeta. Eles estão concorrendo com Julián Álvarez, hoje no Manchester City. Eu acho até estranha essa indicação do Julián Álvarez, porque o prêmio é Rei da América. São para jogadores que atuam aqui no futebol da América, não só no futebol da América do Sul, como da América Central, da América do Norte, né? A galera da MLS, do México, enfim. E ele jogou só 6 meses. Ele poderia ter jogado só 6 meses, porque ele se mudou para o City em julho. Ele poderia ter jogado só 6 meses, mas ter jogado muita bola, ter arrebentado, enfim. Acho que ele foi bem, mas nem tanto assim. O River caiu nas oitavas da Copa Libertadores, né? O River caiu nas oitavas. Para mim, quem deveria ser indicado também é o Everton Ribeiro, que jogou muita bola na temporada passada, né? Poderia ser os 3 jogadores do Flamengo tranquilamente, mas são Pedro e Arrascaeta concorrendo com o argentino Julián Álvarez. Bora falar então agora sobre Vitor Pereira, né? O clima deu uma acalmada, deu uma tranquilizada nos ânimos. Era uma vitória que o Vitor Pereira estava precisando, que os jogadores estavam precisando também. Inclusive, todos eles, né, demonstram sempre que podem muito apoio ao Vitor Pereira. Fabrício Bruno fez o gol, saiu correndo, foi lá falar com o Vitor Pereira, abraçou o Vitor Pereira. Gabigol ontem também fez questão de abraçar o Vitor Pereira quando foi substituído. Jogadores querem demonstrar que estão com o treinador. E o treinador fez uma promessa. O Vitor Pereira disse que falta pouco, né? Que é uma questão de tempo, mas hoje não é muito tempo para que o Flamengo se torne uma equipe quase imbatível, tá? Ele deixou claro, é questão de tempo. Confiança. Ele disse que a comissão técnica confia nisso, que os jogadores estão muito unidos entre eles e com o próprio Vitor Pereira e toda a sua comissão técnica. Então, a promessa perigosa aí do Vitor Pereira, torcedor do Flamengo, eu sei, vai colocar a expectativa lá no alto, tá? Vamos falar também sobre o Mundial, porque a gente vai ter 2 situações, são 2 competições diferentes. A Copa do Mundo dos Clubes, que vai acontecer, né, a primeira edição em 2025, tá? Estados Unidos e Arábia Saudita são 2 países que largam na frente para sediar essa competição. É uma competição com 32 clubes, 6 clubes da Conmebol, tá? 12 clubes europeus e clubes das demais federações. Então, a Copa do Mundo dos clubes é uma Copa do Mundo, gente. Copa do Mundo. 32 clubes, tá? Brigando aí por esse título. Mas, a partir de 2024, né, vai existir uma espécie de mundialito de clubes, que seria uma Copa das Confederações dos clubes. Vamos chamar assim para ficar mais claro para os torcedores.
uma Copa das Confederações dos Clubes, que vai acontecer anualmente nos anos que não tiver Copa do Mundo dos Clubes, ou seja, né, 3 anos antes, sempre 3 anos antes da Copa do Mundo dos Clubes. Essa competição vai ser assim, tá? Os campeões das principais competições continentais, Libertadores, Conca Champions, Champions da Ásia, África, enfim, eles vão se enfrentar num playoff, num mata-mata entre eles, e quem vencer vai encarar o campeão da Champions League. É quase que uma competição no formato que a gente tem hoje do Mundial de Clubes, só que diferente de hoje, que o campeão da Libertadores entra na semi e o campeão da Europa também entra na semi, o que vai acontecer? Esquece isso. O campeão da Libertadores não vai não vai entrar na semi. Campeão da Libertadores vai entrar no mata-mata com todos os outros campeões, tá? No mesmo nível. Já o campeão da Champions League vai entrar direto na superfinal, na finalíssima. Então, é competição para que todo mundo se mate ali para poder enfrentar o europeu na final. E a outra competição é a Copa do Mundo dos Clubes, que vai acontecer de 4 em 4 anos. Palmeiras e Flamengo já estão classificados, Chelsea e Real Madrid também já estão classificados. Beleza, galera? Por hoje é isso. O Flamengo folgou hoje. Como eu falei para vocês, Varela e Wesley tiveram no CT para fazer tratamento e os demais jogadores descansaram, se reapresentam amanhã para iniciar a preparação para esse segundo jogo contra o Vasco. Enquanto isso, o Vasco tem jogo quinta-feira, tá? Além da vantagem do empate, o Flamengo tem essa vantagem. Vai ter uma semana livre para trabalhar, enquanto o Vasco vai entrar em campo na quinta-feira. Valeu, galera. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.